Olá, estamos em mais um dia da leitura da Bíblia em um ano. Deixe seu like, seu comentário e ajude na expansão desse canal. Chegou o dia 145 da leitura da Bíblia em um ano. Temos aqui a leitura de 1 Samuel, no capítulo 8, onde vemos Samuel passando por um momento difícil. E quantos não passam por momentos difíceis? Talvez nesse momento você esteja passando por um momento difícil, mas Deus tem uma palavra de vitória e esperança para você. O momento difícil de Samuel era porque ele via o seu ministério finalizando e não tinha a continuidade do seu legado na vida dos seus filhos. Demonstravam ganância e injustiça. Foi um momento em que as autoridades de Israel procuraram Samuel para fazer um pedido que talvez Samuel não esperava, mas era um pedido para que eles também tivessem um rei. No verso 6, vemos esse pedido: dá-nos um rei para que nos lidere. Naquele momento o povo não via mais em Samuel ou em Deus a presença, a figura de um líder e a figura daquele que estava liderando um povo durante toda uma jornada. E Deus, quando se manifesta a Samuel, no versículo 8, ele pede para que Samuel entenda que tudo que o povo estava lhe pedindo não era porque estava rejeitando a Samuel, mas porque eles estavam rejeitando o próprio Deus como rei. E Samuel, depois desse encontro com Deus, volta ao povo e indica que um rei diante deles iria reivindicar muitas coisas, iria pedir para que os filhos estivessem servindo aquele rei, estivessem arando e trabalhando nas colheitas, fabricando armas, saindo para guerrear em nome do rei, e que as filhas iriam trabalhar como perfumistas, padeiras e cozinheiras, e muito mais iria ser solicitado do povo para o rei que estaria sendo instituído. Mas o povo se recusa a ouvir o que Samuel tinha a dizer, e como as demais nações, eles queriam ter um rei. Deus, mais uma vez, ordena a Samuel que atenda a esse pedido do povo. E amanhã, na leitura da Bíblia em um ano, você vai descobrir quem foi o primeiro rei de Israel. Porque hoje nós vamos continuar falando do Salmo 54, onde encontramos um poema, uma oração. Talvez você esteja precisando ouvir essa oração ou precisando fazer essa oração para o próprio Deus. Encontramos no Salmo 54 um pedido de ajuda e socorro. O verso 4 nos mostra o reconhecimento que Deus é o auxílio que precisamos. Não vamos encontrar o auxílio e a ajuda em outros lugares, porque o nosso porto seguro está em Deus. É um entendimento da fidelidade de Deus, inclusive quando estamos passando por batalhas e nos sentindo fracos. No verso 6, temos um ato de gratidão e sacrifício voluntário pelos livramentos físicos, emocionais e espirituais que temos quando estamos buscando a Deus, estamos clamando a Deus, estamos debaixo da sua mão poderosa, porque Ele é quem nos conduz. O verso 7 fala que pela fé podemos alcançar a vitória. Você está preparado para a vitória que Deus já conquistou para você? Tenha fé, não desista, seja perseverante naquilo que Deus já te entregou como uma promessa. Abra os seus olhos espirituais e contemple tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Olhe para trás e veja tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que Deus já fez, e traga à memória a esperança de que Deus vai continuar fazendo e ouvindo a tua oração em nome de Jesus. Quando chegamos na última leitura de hoje de Romanos, o capítulo 1, vemos que ao iniciar a leitura de Romanos, entramos um livro onde mostra novamente Paulo se apresentando como um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Ele relembra toda a graça recebida de Jesus para levar as boas novas, a salvação que ele encontrou e a salvação que ele está entregando a cada um que entende esse pedido de arrependimento e de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que pela obediência e fé de muitos fossem chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
Paulo não se contenta apenas em alcançar a Jesus, mas ele quer que muitos alcancem Jesus, sabendo de tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus tem como promessa para as nossas vidas. No verso 10, Paulo agradece a cada um dos irmãos e demonstra um desejo de visitá-los para ver de perto a obra, para poder compartilhar algum dom espiritual que possa fortalecer a igreja ali na cidade de Roma. No verso 16, nós vemos uma forte declaração de Paulo: não me envergonho do evangelho. Você tem declarado o evangelho por onde você passa? Ou tem sentido medo, vergonha? Então, novamente, tome posse dessa palavra e entenda tudo aquilo que Paulo estava dizendo, não apenas em seu nome, mas para que nós possamos entender o nosso propósito e tudo aquilo que nós precisamos fazer também pelos outros. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Você crê na salvação? Você crê na salvação através de Jesus? Então tome posse desse poder e não tenha medo, não tenha vergonha de declarar o evangelho por onde você passar. No versos 18 a 32, Paulo faz uma lista de atitudes humanas que provocam a ira de Deus. Tudo isso com o propósito de ajudar a igreja em Roma. Ele fala sobre a mentira, a injustiça, a falta de honra, a falta de glória a Deus, a impureza sexual, as maldades praticadas pelo povo, toda a ganância e muitas outras depravações que acabavam rodeando a igreja e poderiam destruir tudo aquilo que Deus queria fazer na vida daquela igreja e daquelas pessoas. Isso é um alerta de que tal comportamento era ruim naquela época em Roma e pode ser ruim também hoje e leva à morte. Praticar ou aprovar que outros façam isso simplesmente afasta o homem, a mulher, o jovem do real propósito que Deus tem para cada um deles, que é a vida eterna. Que possamos continuar a refletir sobre esses textos e que tenhamos, sim, um propósito de vida de se afastar do pecado e de se aproximar de Deus e ver tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. E certamente você vai viver o extraordinário e vai viver o melhor de Deus todos os dias. Curta esse vídeo, compartilhe, porque nós somos a Paz Church e essa é a leitura da Bíblia em um ano. Até mais.